Olá, gente bonita! O que eu não faria estudando para os Correios, né? Eu vi que tem bastante vídeos aí dizendo o que faria para estudar para os Correios. Até eu mesma coloquei algumas coisas aqui, mas vou trazer um olhar psicopedagogo para quem é especializado nas dificuldades de aprendizagem. Vou colocar todos os temas que eu não faria e o que eu faria logo em seguida, tá? Então, o que você vai encontrar aqui? Matemática, você vai ouvir eu falando também de português, você vai ouvir eu falando de material de estudos, vou trazer alguns vídeos específicos que você precisa pegar, você vai ouvir eu dando orientações para quem está estudando, quem trabalha e às vezes só consegue estudar no horário do almoço e nos finais de semana, enfim, para quem tem criança pequena, para quem está na labuta, trabalhando pra caramba e está criando uma estratégia de estudo sem saber se isso vai dar certo, porque talvez não tenha experiência em relação a isso. Vou tirar com base mesmo nos meus parentes que estão estudando para concurso público, colocar um pouquinho a realidade deles, que fez eu refletir bastante, para trazer aqui esse vídeo para você, porque dá tempo ainda de você se organizar, tá bom? Então vamos dar um joinha, cada joinha é uma positividade na sua aprovação, e depois quero ler os seus comentários e as suas dúvidas. Conforme você for colocando, vou respondendo um por um. Vou deixar também o link na descrição do vídeo e também nos comentários, em que vai te levar exatamente em cima dos vídeos que eu mencionar aqui, que vai ser extremamente importante para fazer as adequações. Combinado? Então vamos começar com o primeiro tópico, o que eu não faria. Dentro de toda a minha experiência de mais de 10 anos nesta jornada, não tentaria conciliar Correios com TSE. Por que, Kátia? Porque o Correios é um conteúdo muito diferente do TSE. De repente você não está bom nem para um, nem para o outro. Os Correios, ele chama mais. Então, ficaria, dependendo da minha situação financeira, abriria a mão do TSE e ficaria só nos Correios. Então, o que eu não faria? Não abriria a mão dos Correios e muito menos tentaria estudar os dois conteúdos ao mesmo tempo. Até porque, para termos chances no TSE, a gente vai batalhar com gente que já está há um bom tempo nessa labuta, o que não significa que vai tirar boa nota, mas um percentual pequeno que eu sei que vai tirar uma ótima nota, no número significativo de inscritos dá uma quantidade muito grande, e TSE não chama tanto assim, como possivelmente os Correios vai chamar, tá bom? Kátia, ainda posso ter esperanças para o cargo de atendente, por que não veio agora? Possivelmente porque não ia ter espaço nas escolas para trazer todos os cargos. Até onde eu sei, teremos outro edital, então não perca suas esperanças. Eu ficaria totalmente nos Correios e de olho já no Banco do Brasil, que está para sair. Tá anotando aí? Anota, porque isso vai salvar a tua lavoura. Não compraria material em PDF nem cronograma pronto. Por que você não compraria material em PDF? Se eu estivesse começando a estudar, eu teria muita dificuldade se eu... Não, vamos supor, eu, Kátia, na época do meu cenário de antes, que não aprendi quase nada de português nem de matemática, não tinha o hábito a leitura, vou comprar PDF ou apostila, eu sei que eu vou ter dificuldade, vai ser difícil. Então, se eu for analfabeta funcional, tiver dificuldade nas leituras, esqueci ortografia, esqueci sobre crases, tenho dificuldade em matemática, eu não compraria PDF. Por que não um cronograma de estudos? Se for um cronograma de estudos que seja organizado para você com a carga horária maior, na onde você tem dificuldade, com a carga horária menor ainda, aonde você não tem dificuldade, pode ser que daria certo, mas se a sua vida é um pandemônio, não é tão justinha assim, não daria certo, então não compraria um cronograma, me organizaria mais por metas. Qual que é a carga horária que você acha que é o ideal para os estudos? E eu ia chutar mais ou menos ou ia pegar todas as dicas de outras pessoas. Não faria isso hoje em dia com a experiência que eu tenho. Tentaria me organizar por metas, faria o cálculo estratégico e deixaria uns 10 dias no cálculo estratégico. Vamos lá, faria o cálculo estratégico finalizando 10 dias antes da prova. Nesses 10 dias entre o final que eu estudei mais o dia da prova, eu treinaria bastante em questões. Cálculo estratégico, link na descrição do vídeo, entra lá no site de assinantes e tem lá pra você, tá bom? Que mais que eu não faria? Então, estudar matemática por PDF,
Nevermore, jamais, né? Então, como que você estudaria, Kátia? Também tem o vídeo lá explicando, mas o que você, lá na plataforma. Mas o que você pode fazer, dar uma olhada aqui na listagem de aprendizagem que tem aqui no canal gratuito e buscar o tema matemática. Eu usaria um curso de questões, investiria, ou tem muita coisa gratuita no YouTube, estudaria por ali, tomando todo cuidado na carga horária, principalmente se eu tiver uma carga horária muito pequenininha ou se eu tiver muita dificuldade. Ficaria a maior parte do tempo estudando matemática? Não, não faria isso jamais. Português tem um peso um pouco maior. Se eu sou ruim em português, sou ruim em matemática, eu tô ruim em informática, Jesus misericórdia, Cátia, tô ruim em tudo. Eu focaria primeiro em português e nas outras matérias que tem um peso maior. Em videoaulas faria esse cálculo e tentaria me organizar treinando junto com questões. Eu sei que eu estou tentando simplificar questões complexas, mas estou tentando salvar a tua lavoura, tá bom? Que mais que você não faria? Informática, você estudaria por videoaula? Eu não estudaria por videoaula se eu percebesse que a carga horária não iria bater. Então, quem que eu sacrificaria? Seria informática. Como que você estudaria? Dando prints nas telas. Então, olharia ali o que está trazendo no edital, verificaria, sei lá, o Windows, qual Windows que vai cair, a área de trabalho, o Excel. Eu ficaria dando prints nas telas, imprimiria e aí pegaria uns cursinhos curtos de informáticas e correção de questões no YouTube gratuito. Conforme eu fosse pegando esses vídeos no YouTube, eu pegaria ali o Telegram, criaria um grupinho, então eu colocaria ali informática, então escolheria os videozinhos que eu vou ver, contabilizaria qual que é a carga horária, imprimiria através dos prints em informática, mas não pegaria agora. De novo, reforço, isso aqui é só para deixar organizado lá na frente, tá? Kátia, se eu perceber que eu estou em novembro, a prova já é em dezembro e eu ainda não estudei nem a metade, o que você não faria? Eu levantaria a mão para cima. Deixa eu dar uma olhada aqui, deixa eu calcular o que eu estou fazendo, se vai dar tempo até a prova. Caneta e papel, você não pode ficar delegando tudo para os outros, não. Vamos lá, português, o que falta estudar? Chururu, chururu, chururu. Quanto tempo para estudar que eu tenho? Chururu, chururu, chururu. E as outras matérias que tem uma carga horária maior? Quando que eu vou terminar? Chururu, chururu, chururu. Eu vou conseguir revisar? Chururu, chururu. Mas, tipo assim mesmo, entendeu? Não precisa colocar o chururu, tá bom? Por favor. Se quiser, tudo bem, tudo bem. Chururu, 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 informática. Então você vai pegar uma folha sulfite pra mim, se você, esse caso, vai anotar. E aí nós temos novembro, e eu pegaria as 4 semanas de novembro e colocaria português do que eu tenho ali, mas verificaria se tem só de questões, iria usando para estudar através de questões, separaria essas questões, terminaria de estudar as outras matérias que são específicas, calcularia quando vou terminar. Esse cálculo de quando vai terminar tem que ser mais ou menos daqui 20 dias. Eu sei que é um desafio, tá? Daqui 20 dias. Depois pegaria a matemática, faria uma lista daquilo que é possível que vá cair, separaria em questões, iria para o YouTube, não pegaria muitas questões, pegaria umas 100 questões de temas diversos possíveis para cair nessa prova, deixaria separado, informática eu faria do jeito que a Kátia falou, pronto. Então, finalizaria, tá? Que seja, 3 semanas de outubro. Então, português e as outras matérias com peso maior. Depois, logo em seguida, eu pego matemática, uso esse esqueminha que a Kátia falou, ou agrego com o esqueminha lá na plataforma de assinantes. Tá aqui o link na descrição do vídeo, tá bom? Na plataforma de assinantes. E daí, vou dar um jeito de deixar 10 dias antes da prova e vou refazer as questões, tá bom? Então, o que eu não faria aqui, não pagaria o preço que não é para pagar, porque eu não parei para raciocinar o que a Kátia está falando. Que mais? Mais tempo em teoria? Sim. Tá tudo ajustado. Você está ali se perdendo porque a sua vida é corrida, você tem que trabalhar e precisa mudar a tua vida. Tá percebendo que o negócio vai desandar. Então, mesmo que a Kátia falou isso daqui, ainda assim eu fiz os cálculos ali, eu vi que game over para mim. Eu vou desistir? Então, o que eu não faria é desistir, lutaria até o final. Por quê? Porque dentro do que eu estou estudando aqui, uma boa parte eu vou usar para o Banco do Brasil. Então, o que eu faria? Ficaria boa em português, pegaria bem a parte que talvez coincida com o Banco do Brasil, e ficaria em matemática e informática, visando o Banco do Brasil, se ao perceber que não vai rolar. Então, seria mais ou menos assim.
Bom, quero muito Correios, não vai dar tempo de estudar direito tudo isso, mas eu vou mirar nessa situação, tá? Presta atenção que tem essa situação 1, tá? Nessa situação aqui, não vai dar tempo mesmo, mas eu vou usar isso como impulsionador para que dê certo o Banco do Brasil. Assim que eu estou falando, tá? Se é esse caso, então eu vou pegar as ideias do cálculo estratégico que a Kátia ensinou lá na plataforma, vou reorganizar novamente, vou focar em estudar bem português, matemática e informática, para quando sair do Banco do Brasil, meu conteúdo estar preparado, e as outras matérias que possa coincidir com o Banco do Brasil. Pronto, então vou colocar ali, coloco Correios junto com o Banco do Brasil e as matérias similares. Pronto. Mas aí eu vou largar Correios, Kátia? O que você não faria? Organizei isso e eu não ficaria ali só com esse pensamento limitado. Não ficaria assim. Eu pegaria, faltando 10 dias antes da prova, tudo quanto é reta final de Correios e ficaria usando para estudar. Separaria as dicas, as questões dos professores, pegaria ali, faria, refaria, e a parte específica que é de legislação, alguns temas ali que é bem leitura, eu ia ler, ia ficar fechando o olho, explicando que é aquela leitura reflexiva, que deve ter aqui na listagem gratuita de aprendizagem, explicando como é a leitura reflexiva para ajudar a assimilar e melhorar melhor. Tem mais aprofundado também lá na plataforma, mas aqui na playlist de aprendizagem você já pega, tá? Tá anotando? Meus filhos, o que você tá tendo aqui você não tem nenhum lugar, hein? Escuta o que eu tô falando. Outra coisa que eu percebo vocês falando, enquanto eu estou fazendo tal coisa, como eu não tenho tempo, eu vou ficar deixando rolar as aulas. Não faria isso, jamais. Porque se você tem pouco tempo, o tempo que você sentar para estudar tem que ter qualidade. Tá? Então, se você tem 1 hora e o final de semana tá apertado, senta conversar com a família a respeito disso. Tenta estender um pouquinho mais. Nos finais de semana que você tem uma carga maior, eu colocaria as matérias que eu tenho mais dificuldade ou que tem peso maior. Porque você não vai meter matemática ali e informática se tá ruim nas outras, não é verdade? Mas daí se eu zerar nas outras já era. Tá, ok, mas e daí? Aqui a gente tá com um dilema, uma equação que não tá fechando. Entendeu? Então, no final de semana, coloca ali português, as matérias com peso maior. No dia de semana, se você quiser, pegando essas sugestões que eu dei, você coloca essas aqui. Mas é sentar o popozinho, prestar atenção no que está falando, pensar em preparar o material conforme as orientações que eu estou dando, para aumentar as suas chances, visando já também o Banco do Brasil para não se sentir desmotivado, desmotivada. Você aí que cargo de atendente ainda não chegou, o que se tem que fazer? Tô me preparando para o TSE, tô me preparando para o MPU. Se você tá ali do zero e penando com concursos menores, eu posso imaginar os maiores. Eu sei que é uma experiência que a gente vai pegando no decorrer do tempo, é natural. Tem muita gente que leva 1 a 2 anos para ser aprovado em concursos bons e tá tudo certo, não significa que você não é capaz, não tem nada a ver com isso. É só experiência, macete sobre aprendizagem e entender como você aprende. Talvez seja isso que está faltando para você. Então não cai nos gargalos, nas balelas que você escuta por aí, principalmente em grupo de estudos, tá bom? Pega aquilo que dá para você fazer. Pega aquilo que você percebe que vai dar certo para você. Não seja cópia do outro, porque a realidade do outro não é a sua realidade, tá bom? E quem é aprovado leva um tempo para entender isso. Então você que estava esperando o atendente e não veio, já começa a estudar para o Banco do Brasil. Porque estudando para o Banco do Brasil, quando sair os Correios, você já está há anos-luz na frente do teu concorrente que não me ouviu. Tá certo? Então deixa eu ver o que mais aqui. Então comprar cronograma eu coloquei. Estudar sem pensar nas revisões. Então se você já está adiantado nos seus estudos, separa todas as questões. Quando faltar 10 dias para a prova, tem que fazer e refazer essas questões. Não adianta pensar que vai ficar revisando um monte de teoria ou ver de novo teoria, não. Tem que ir para treino. Mas como que eu vou treinar se eu tô ruim? A ideia é essa. Então, ao invés de treinar, use as questões que você fez para estudar o conceito da engenharia reversa. O que mais? Sobre o fim de semana eu falei, sobre o cálculo estratégico, então coisas que você precisa se aprofundar um pouco mais, deve ter na playlist como estudar informática, como usar o PDF como caderno, tem lá na plataforma para assinantes, como estudar matemática, tem lá na plataforma para assinantes. Como usar questões para estudar, reta final, o que tem que fazer, tem também na plataforma para assinantes, mas também tem na playlist aqui gratuita, bastante coisa que dá para você aproveitar para os seus estudos, tá bom? Então é isso.
com a minha experiência, essas coisas que jamais eu faria e que eu gostaria de ter descoberto lá atrás. Muita coisa teria sido muito mais rápido na tua vida e na minha. Quem tem ouvidos, que o ouça. Quem não tem, que aprenda com a vida. Espero que você me escute. Beijão, fique bem e boa sorte. Fight!